Senhor seja conosco. Amém. Eu havia esquecido, nestes 2 dias atrás, entregar as saudações dos santos irmãos, também da Igreja de Salvador, meus irmãos Deise e meus irmãos Alia, que já estiveram aqui faz um mês, que alguns já conheciam antes. Eles enviaram muitas saudações junto com os irmãos lá. Amém. E também nosso irmão Wilson e Luciane, que está em Caldas Novas, também está por aqui algumas vezes. E nestes dias que hemos estado em comunhão com os irmãos em casa, também retornam mais saudações para vocês. Amém? Nós estamos neste dia, como acabamos de celebrar, a pessoa do Senhor Jesus, a sua obra e a sua doutrina. Como dizíamos em parte ontem à noite, a cristiandade através dos séculos se ha estado dividindo por causa da cristologia, por causa do que se fala acerca de Cristo, da pessoa do Senhor. E isso é do mesmo começo da igreja. Amém? Então, convém a todos nós, que como bereanos estemos indagando, investigando e estudando muito na Escritura para aprender precisamente bem do que Deus mesmo disse dele, do que Jesus mesmo disse dele e o que o Espírito pelos apóstolos e profetas disse dele. Amém? Então temos claro que nós somos pessoas que creem e repetimos, não trazemos coisas novas, porque coisas novas estão no próprio Deus, mas aquelas que de Ele quis nos revelar, a pessoa de seu Filho e de seu Espírito, está na Bíblia. Ele já deixou. E tudo o que o Senhor quer e ainda faz, nas profecias como a de Joel, que Pedro bem trouxe à tona aquele dia de Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, esses sonhos, essas visões, essas profecias que se dão ainda agora e nestes últimos tempos, têm que ser julgadas, examinadas, cada uma delas, todos eles com a palavra. Nenhuma delas pode substituir a palavra, amém? Senão elas todas juntas devem ser julgadas com a palavra, amém? Para não ter nenhum desequilíbrio. E então, acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, temos que ter clareza, e a igreja tem esse dever de aprender do próprio Senhor pelo Espírito nas Escrituras. Com isso, quando alguém se levanta a proferir a palavra do Senhor, pode ser examinado com as próprias Escrituras, porque o Senhor não deixou simplesmente as coisas para que alguém fale e simplesmente todos nós engolhamos inteiro as coisas, sino que realmente discernamos, examinemos e julguemos, porque assim é que nos revela a palavra que deve fazer a igreja. Amém? Amém. E portanto,
em aquelas coisas do Senhor que estão em sua palavra e que vem a renovar em nós como odres novos, esse vinho totalmente novo, é para nos enriquecer e não para contradizer o que a própria palavra diz já. Amém, irmão? Amém. Então esse é o cuidado que nós todos devemos ter e aprender. Então, ontem veíamos algumas coisas sobre essas áreas fundamentais ou básicas da revelação divina que estivemos vendo uma por uma, somente introduzindo algumas palavras, alguns versículos em cada uma dessas áreas. Amém? Então, podemos sintetizar, como antes fazíamos também, que o único Deus verdadeiro, como cantávamos hoje, o Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor, ao Deus dos deuses, porque Ele mesmo disse que Ele é o único Deus. Ou seja, esses deuses não é que existam, esses deuses são porque os rebeldes se fazem deuses, ou os homens fazem deuses deles, ou a si mesmos. Então o Senhor sabe que no mundo tem deuses, como diz Pablo aí em Coríntios, mas realmente não existe senão um só Deus. Então nosso descanso é que o único Deus verdadeiro está revelado e quis revelar a nós. Aleluia, que grandeza. E não com palavras somente, sino com fatos verdadeiros e que cada um de nós vai experimentando dia a dia. Amém? Amém. Então nós vemos isso do Senhor. Então esse único Deus verdadeiro é quem planejou, quem se propôs, quem em sua vontade e benevolência quis criar. Nosso Deus é eterno, é onipotente, é omnisciente, é autossuficiente em si mesmo, é excelso, e Ele, para ser Deus, não precisava da criação. Ele é Deus, sem ela. De fato, eternamente, Ele é Deus. Mas, como um Deus que é amor, Deus é amor, então Ele quer criar e criou para participar do que Ele é, a sua criação, as suas criaturas. Amém, Senhor. Mas, como nós sabemos, por exemplo, esta câmera que está filmando aí, ou gravando, são aparelhos. Se o irmão Daniel quer parar, para. Se quer continuar andando novamente, faz. O carro, último modelo, última geração, por mais automático que ele seja, precisa ainda do calor do dono do carro, ou de uma palavra para que ele funcione. De si mesmo não vai funcionar. Os cohetes que estão enviando, os aviões, tudo precisa do homem. Bem seja a mais mínima expressão para que ele funcione. Então Deus não fez robô da gente, nem de nenhuma de suas criaturas. Ele deu liberdade plena a cada uma, porque Ele é livre e a semelhança nas suas criaturas, no caso direto do homem também, mais centralizado, porque é a única criatura feita à sua imagem e semelhança. O fez livre, por isso somos livres. Amém? Amém. Então é muito fácil dizer ame-me e então vamos amar. Pare. E não, assim não é o Senhor. Então Ele deixou essa liberdade. E antes de nós, os homens, do homem ser criado, somos seres espirituais. Essa hierarquia que o próprio Deus quis fazer e que encontramos na Bíblia. Claro que há muita angelologia em outros livros, e há muitas sectas e muitos até pseudo-cristãos que se comunicam e falam com os anjos com a liberdade
tan desapropiada que después resultan cosas extrañas. Mas no, esos seres y los que se rebelaron con Lucifer están ahí y Dios dio libertad ainda caídos como están y nós os hombres. Mas Dios dice, deja sus líneas principais maestras, se dice, na palavra para nós seguir. Então, a única coisa quizás que nós podemos dizer a nosso Deus sobre os anjos é: Pai, envia teus anjos. E se Ele quer, e não uma doutrina que está na Bíblia que podemos invocar pedindo anjos. Não, é dizer, e se o Pai quer, envia, pronto. Mas nós comunicar com os anjos, isso é totalmente antibíblico. Salvo que, como a Maria, como a José, como o próprio Pablo, ou outros, o Senhor envia um anjo, como o Apocalipse revelado pelo anjo, a revelação de Jesus Cristo dada por Deus para eles. Não? Salvo isso, é que podemos dialogar ou ter diálogo, mas nunca de nós mesmos começar e pedir e buscar, como tanta coisa estranha se faz por aí. Para isso Deus é omnipresente e omnipotente e omnisciente. Amém. E não somente Ele é Deus, que é transcendente a sua criação, ou seja, Ele é totalmente superior à sua criação. Ele está por cima totalmente dela. Ele não precisa dele. Amém? Então, ele não precisa da criação e sua transcendência é tal que não precisa dele. Em troca, ele criou por amor para participar as suas criaturas do que ele mesmo é. Mas ela, a criação, nós não podemos existir de nós mesmos. Então ele é totalmente imanente à sua criação. Ela é sustida por causa dele. Se ele retirasse dela, ela deixa de existir. Porque é inaudito que ela mesma se sustenha em si mesma. Não pode. Então, por isso, a transcendência de Deus de ser totalmente superior a ela e não precisar dela, mas de ela a imanência de Deus que a sustém, que dá vida. Amém? Amém. Então nós temos que ter essa clareza e descansar em que foi Deus quem planejou tudo. Até esta reunião que estamos tendo já estava nos planos de Deus. Amém. Então devemos desfrutar cada momento que o Senhor nos dá. Amém? Nós sabemos que em Adão eu me rebelei contra Deus e cada um de vocês. E em Eva, vocês, as irmãs, se rebelaram contra Deus, como Adão também. Ou seja, essa história de que esse Adão e jogar-lhe a culpa a ele é a mesma desculpa que ele jogou para Eva. Quando pecou e Deus chamou, ai Senhor, se você não tivesse feito a mulher, eu estaria bem, eu não havia errado, eu estaria ótimo. Não, não é assim. Então, o que nós temos que ter em conta é que todos nós, absolutamente todos, fomos constituídos pecadores, como nos revela o Senhor bem claro com o apóstolo Paulo ali em Romanos, especialmente no capítulo 5, 8, 6, em toda essa epístola. Mas Romanos 3:21 me chama muito a atenção. Vamos lá, vamos revisar ali. Amém. Porque nessa síntese das áreas básicas que estou fazendo, estou lembrando assim rapidamente como unir
da criação, tanto dos anjos, depois rebelados contra Deus, tanto do homem, e na queda que ele teve, no plano de Deus, Jesus já se havia ofertado por meio do Espírito Eterno a Deus como oferta que realmente poderia salvar ao homem da amartia, do pecado, até do Thanatos, que é a morte em que ele havia entrado por desobediência. Amém? Então, Cristo Jesus, por isso decíamos ao começo que nós devemos, cada um de nós, os jovens, os irmãos, as irmãs que tomam as criaturas para ensinar na escola dominical, essas escolas, esses tempos não é para divertir as criaturas e não fazer barulho, para distrair elas. É para ensinar-lhes desde pequenos sobre Deus, sobre Cristo. Ensinar-lhes a ser obedientes a seus pais. Não para simplesmente distraí-los e que não molestem aos adultos que estão em uma reunião. Não é assim. Cada coisa tem um mesmo objetivo. Cada reunião de oração, de ministração, cada reunião de conselho, cada reunião de administração, cada reunião de jovens tem que ter o mesmo objetivo. Não pode ter outro mais que adorar ao Senhor, centralizar-nos nele e permitir que o Espírito faça esse trabalho de seguir nos transformando a Cristo, a imagem do Senhor. Esse é o objetivo de Deus, porque Ele quis criar para ter uma esposa para o filho. Aleluia. Então, não há outra coisa que nós podamos fazer. Claro, o mundo tem muitas coisas para fazer, mas se nós não cuidamos do único e verdadeiro trabalho que Deus está fazendo e entramos em sua corrente e nos deixamos levar por Ele e colaborar com Ele, então Ele vai ter o que Ele quer, mas quizás com outros, se nós mesmos não nos deixamos em suas mãos para que Ele faça. Compreende, irmão? Eu mesmo estou falando, cada vez mais me dá tremor todas estas palavras, porque senão podemos ficar fora. Não dar o tamanho ou a talla, como dizem, do que o Senhor quer destas pedras vivas, que são sua casa. Então que o Senhor possa seguir lapidando a cada um de nós para esse único objetivo. Amém. Oh, Senhor. E que nós entremos nele. Então, como nós pecamos e nós estamos mortos, ou aliás, estávamos mortos, não? Mas o mundo em si, o mundo não quer reconhecer que está condenado. Verdade. João 3,17 diz, porque não enviou Deus a seu Filho para condenar ao mundo, sino para que o mundo seja salvo por ele. Em outras palavras, detrás das letras, o que quer dizer é que o Senhor não vino a condenar o mundo porque o mundo já está condenado. E o Senhor vino a salvar o que se tinha perdido. E que foi que se perdeu? Toda a raça humana, não alguns seres humanos. Por isso, há que ter muito cuidado com a predestinação, para colocá-la nos devidos traços e maestras de toda a palavra, da suma da palavra de Deus. Porque em Adão nascimos todos os seres humanos. E se Adão pecou e foi destituído e nos constituiu pecadores, não tem alguns que eram condenados e outros não. Todos absolutamente estamos condenados. Então este versículo, Romanos 3:21, é uma dessas âncoras que nos mostram que a predestinação tem que se ver com um absoluto cuidado. Amém? Então,
E dice a palavra do Senhor: desde o verso 19: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o disse para que se cale toda a boca e todo que o mundo seja que culpável perante de Deus. Não diz os eleitos, não diz assim. Claro que há eleitos em Cristo. Todo mundo seja que culpável, visto que ninguém e ninguém é ninguém. Amém? Ninguém será justificado diante dele por as obras da lei, em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Glória ao Senhor pela lei, porque ela é nosso espelho que nos mostra que isso é o que somos, pecadores. Amém? Amém. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Toda a lei fala de Cristo. Os profetas falavam de Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção. Irmão, não precisaria, se a predestinação é da maneira que se está interpretando desde há uns séculos para cá, a necessidade deste versículo aqui. Não é o tema de hoje, mas para entrar no tema de hoje é necessário esta introdução. Então diz: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos, há um parênteses, e sobre todos, e diz os que creem. E por que causa? Porque não há distinção. Por que não há distinção? Então a palavra revela: pois, vamos ler todos juntos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não diz que alguns pecaram, sino todos. Então confirma a palavra que desde Adão todos os seres humanos estamos condenados. E a prova disso é que pecamos. Então o Senhor não nos vino a libertar dos pecados, sino da condenação por causa dos pecados. Do pecado, que costumam chamar original, do pecado que Adão fez, a desobediência a Deus, e comece a morte, que é algo do conhecimento da ciência do bem e do mal, e transmitiu e constituiu todos os seres humanos. Por isso Pablo não tem nenhum problema. Ele que era um mestre da lei, um fariseu, e ele mesmo, sim, uma vanidade, diz que ele aventalhava em justiça a muitos de sua nação. Então ele reconhece que isso, mais tarde chama em Filipenses, é lixo, é esterco. Então reconhece que todos precisamos de Cristo, todos, não alguns. Amém? Todos os que creem. E aí está a responsabilidade do homem. Por isso dizíamos no começo que Deus não fez robots. E o caráter do Deus da Bíblia, desde a mesma primeira palavra Bereshit até o Amém de Apocalipse, toda nos mostra Cristo vindo nos salvar. Amém? Amém. Então que o Senhor nos dê essa consciência de saber de que Deus em seu caráter disse: bom, vou criar homens
y todos los de aquí de izquierda van a ser salvos y los de la derecha condenados porque yo quiero. Pronto. Acabó el negocio. No es así el carácter de Dios. Y nos dio libertad. El hombre no se salva porque quiere ser salvado. Aliás, irmãos, ni un hombre en la tierra quería ser salvado. Fue Dios quien quiso nos amar y nos amó primero y vino a nos salvar. ¿Por qué? Porque no teníamos la conciencia que estábamos condenados. A grande mayoría de nós llega a Cristo por doenças, por decepções, por dívidas, por soledad, por tantas coisas, mas acho que quase ninguém, não posso dizer ninguém, mas quase ninguém chega a Deus a recibir Jesus e confessá-lo como seu Salvador, porque antes sabia que estava condenado. Mas graças ao Senhor que nesse arrependimento verdadeiro, esse cambio de mente que Ele quer em cada um de nós, então nos leva a essa consciência que realmente nós estávamos condenados. Amém? Amém. E isso é o que tem que se dizer para todo mundo. Você já é salvo? Salvo de quê? Pois hay que aclararle da condenação eterna. Uai, eu não peco, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo. Com minha esposa tuvimos uma experiência em Colômbia, visitando as montanhas por lá. Encontramos um homem em sua casinha e ele jurava que ele não pecava. Mas assim dizia, eu sou pecador, eu não peco. Mas ele foi falando e o Espírito ministrando e depois, Senhor, muito obrigado. Realmente eu sim peco, sou pecador. E aí, porque é a inconsciência ignorante, muitos com razão, muitos por rebeldia, de não saber que estão condenados, que estávamos condenados. Então que o Senhor nos leve a isso. Porque estamos falando assim? Porque se Cristo se fez homem, o Deus homem, Deus que eternamente não precisava da criação, mas que por amor cria e desenvolve nela tudo o que Ele planejou, então Ele sabe que só Ele pode. Quando os chamados testemunhos de Jeová se acercam a nós, uma das respostas para parar, que o Senhor já me ha dado graça e já feito várias vezes, é dizer a eles: se Jesus Cristo não é Deus, então Jeová é um Deus totalmente injusto. ¿Por quê? Porque Jeová e eu tínhamos um problema e Ele fez um terceiro a pagar o que era alieno dele. Simplesmente o fez para cargar em ele e acabou o negócio. É sua injustiça com esse terceiro. Era ele e eu e ele. Por isso que Jesus Cristo é Deus, porque Ele se fez homem, porque o homem nós jamais poderíamos pagar-nos a dívida a Deus. Jamais, jamais. E por isso Deus se fez homem, para como homem nos salvar. Amém? Então Deus foi quem pagou os pratos rotos. E é nisso, seu Espírito, se eu estou podendo falar isso porque seu Espírito, por sua palavra, pela igreja, me falou e me fala e nos prepara e nos leva a essa consciência de saber que já não estamos condenados, que o chamamento de Deus para ser igreja, o ek-kaleo, essa preposição é que é sair, e kaleo, o verbo chamar, que unindo ficou em grego eclesia, esse chamado é para sair fora da condenação eterna. Não só do mundo, claro, também do mundo, da religiosidade e tudo e mais, mas para ser santos para Deus. Isso é a igreja. E Ele quer para todos. E ontem falávamos com alguns irmãos sobre o que o Senhor nos falou também com nosso irmão de Colômbia, que
Actos 17 revela claramente o discurso de Pablo aos atenienses que Deus deu fé a todos os homens. E como? Ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos. Aí está escrito bem claro. E no grego a palavra é pistin, que é a mesma palavra de fé que se utiliza em hebreu, em Efésios 2, porque por gracia sois salvos por meio do pistin, e isto não de vós, sino de Deus. Então realmente Deus deu fé a todos os homens, como? Ressuscitando Jesus. Aí está Jesus, quem nele crê, como diz João 3,16, quem nele crê não perece. E como diz o 18, mas quem não crê já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus, que como foi dado por Deus a toda a humanidade. Amém? Então, entramos no tema, os demais, que é a soteriologia, que é a salvação que estamos meio tocando assim, a eclesiologia, que é a igreja, o corpo de Cristo, a casa de Deus, a morada de Deus, toda ela com um fim, e é de que no final dos tempos Deus cumpra e tenha todo cumprido seu propósito de Cristo ser o cabeça de absolutamente todas as coisas, tanto no céu como na terra. Amém? Amém. Então vamos entrar um pouco na eclesiologia. E Jesus foi quem usou primeiramente essa palavra exata de eclesiologia, eclesia, perdão. A eclesiologia é todo o que se fala da igreja, o tratado acerca da igreja. Então foi Jesus quem usou essa palavra, que era uma palavra já usada pelos gregos. Então era uma palavra que, quando se mencionava, era como um conselho lá em Atenas para definir algumas coisas e ajudar ao rei. Pessoas especiais que se reuniam, uma reunião à parte deles, e que depois, com o tempo, fosse soltando, e alguém dizia: vem uma eclesia lá. Ou seja, uma reunião de pessoas excluídas de todo, fazendo alguma atividade específica. E o Senhor chamou e usou, e aí é quando essa palavra fica santificada, fica exclusiva para Ele. E sobre esta rocha edificarei minha eclesia, não é? Então já Ele está chamando pessoas para Ele, para ser suas, mas comprou com sua própria sangue. Então nós vemos que a igreja do Senhor, quando diz: e sobre esta rocha edificarei quê? Minha igreja, é exclusiva propriedade dele. É muito triste ouvir pessoas dizendo: te convido a minha igreja. Não, lá em minha igreja tal coisa, lá em... Espera aqui, minha igreja, sua igreja? Não, a igreja é do Senhor. E ali em Atos 20, vayamos ali, Atos 20, 28, como Pablo tem consciência de quem realmente é a igreja. Ele está falando aos presbíteros da igreja em Éfeso que ele não quis se reunir lá por providência de Deus, quis chamá-los para Mileto, e ali em Mileto falou todas estas coisas a esse presbitério da igreja lá, que ele mesmo, pela mão de Deus, havia fundado, ensinado e também nomeado os presbíteros e diáconos daquela igreja. Então ele chama a eles e diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual, olha as palavras cuidadosas do apóstolo Pablo, para que nós estemos
no mesmo espírito, não é outro. Tem que ser sempre assim. O qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, presbíteros ou anciãos, que é a mesma palavra. Para quê? Para pastorearles a igreja de Deus. De quem é a igreja? De Deus. Amém? Amém. A qual a igreja ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Aleluia, Senhor. Ele criou, então ele tem direitos por criador, mas agora por redentor, por salvador. É dele. A comprou, a redimiu com seu sangue. Então é triste dizer: aqui na minha igreja se faz o que eu disse, se não pode ir, as portas estão abertas. Isso é triste, porque a igreja é exclusiva. Pode ser que seja dele no sentido social, no sentido institucional, mas não espiritual. Pode ser que verdadeiros filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, estejam ali, mas não é a eles os que ele se refere quando alguém diz atrevidamente isso. Se refere à instituição que ele formou para si, com ele ou com outros. Compreendem o que estou falando? Que diferença? Pode ser que ele mesmo seja, não podemos dizer que não, mas se saiu dos padrões de Deus e está fazendo a sua igreja, mas ainda assim, para que seja dele, ele tem que morrer numa cruz, ressuscitar no terceiro dia, ascender e enviar o Espírito para que seja dele a igreja. E isso jamais será, porque a igreja pertence a Jesus. Amém. Verdade. Nós pertencemos a isso. Então, aqui Paulo, sem nenhum temor, quem chegou a Éfeso foi ele. Quem encontrou aqueles 12 depois de sua primeira aparição em Éfeso, que depois chegou a Apolos, foi ele. E quem batizou aqueles 12 que haviam sido batizados no nome de João Batista, no batismo de João, e não de Cristo, então os batizou. E parece que esos foram os seus presbíteros posteriores, depois de quase 3 anos dele em Éfeso. Amém? Amém. Mas ele nos disse: em que eu vos constituí. Não, em que o Espírito Santo vos constituiu para apacentar-lhes que a igreja que eu fundei. É que me custou muitos jejuns. Não, e é que eu fui ali, e ia e trabalhava. Ele disse tudo isso, mas sabendo que ele disse tudo isso porque fez, ele reconhece que não foi ele. A graça de Deus que opera nele, o Espírito. E ele sabe que ele, como homem, não havia podido fazer nada disso, mas no Espírito. Então ele reconhece quem fez, em que o Espírito Santo vos constituiu para apacentar, não para se adueñar, não para cotubear a Jesus e se colocar eles como cabeça, não para reemplazar a palavra e o Espírito pela tradição. Não é assim. Amém? Amém. Então, a igreja aqui na Aparecida de Goiânia está vivendo essa experiência de se reconhecer como a igreja do Senhor. Amém, Senhor. De reconhecer que cada um de vós foi chamado pelo próprio Senhor através de muitos instrumentos, sim, de muitos amados irmãos, quizás com o ministério de evangelismo que começou a evangelizar. Amém, glória a Deus. Mas é o próprio Senhor fazendo os seus interesses de ter igreja também aqui, testemunho verdadeiro para Ele.
Amém. Não é para que o prefeito saiba que aqui está a igreja. Se alegre de saber que tem igreja, testemunho. O próprio Senhor reconhece. Se os homens reconhecem ou não, é problema deles. Mas também para que a Assembleia, a Igreja de Deus, comece a viver essa realidade e passe o que passou em Jerusalém. Hoje em dia, abrem uma nova congregação na esquina e os primeiros a rascar-se a cabeça, murmurando são os vizinhos. Ah, acabou a paz. Agora chegou esse barulho aí. Ah, agora nos vai invadir nossa calçada. Ah, agora tal coisa. Não. O corpo de Cristo, quando está em Cristo e o Espírito Santo vai caminhando, deve ser como disse Atos, e as pessoas se alegravam e queriam estar com eles. Por quê? Porque realmente viam Cristo. O corpo de Cristo com a cabeça mesma visível, refletido em cada um dos membros do Senhor, dessa igreja, compreende? Amém. Mas primeiramente era Deus mesmo quem se alegrava e então o Senhor acrescentava para eles os que iam ser salvos. Amém? Amém. E assim a igreja deve ir caminhando. Amém? Mas então, isto que está aqui, logo Pablo, quando vai escrevendo a Timóteo, ele havia deixado ele, depois de muito trajín e muitas viagens em Éfeso, e ele disse: por esta causa te deixei em Éfeso, para que corrigieses e calhasses a boca de aqueles e aqueles, e estabelecesses anciãos. Lembram que diz? E por isso também lo disse a Tito quando estava em Creta: por esta causa te deixei em Creta, para que estabelecesses anciãos em cada igreja, a ilha de Creta, onde ele esteve. Compreende? Então, a igreja do Senhor tem presbíteros, tem anciãos, tem aqueles bispos que estão à frente dele, supervisando, ajudando, e dentre esses presbíteros pastoreando. Tem alguns pastores nele, tem alguns profetas. Não todos os profetas são presbíteros, mas os presbíteros, alguns deles são profetas. Dentro deles, alguns são administradores. Não necessariamente a igreja do Senhor em cada cidade, localidade, todos têm que profetizar, não necessariamente. Tem quem profetiza, tem quem ensina a palavra, tem quem evangeliza, mas tem quem administra também. Amém? Amém. Então, isso é o normal de uma igreja bíblica. Porque o próprio Senhor, na primeira vez que falou de sua igreja universal como uma só, e que Pablo ratifica que é dele, e que ele ganhou com seu sangue, que o Espírito é quem coloca. Não é esse negócio como os bancos. O banco abre uma agência e então manda uma sucursal para ali, e outra ali, e outra lá, e outra agência lá, e quando quer removamos esse gerente lá que não está fazendo boa coisa. E manda, e tira, e põe. Não é assim na igreja. Amém, é verdade. É o Espírito Santo quem faz. Amém. A igreja reconhece sim que isso era o que fazia Tito, o que fazia Timóteo, o que fazia o próprio Pablo com Bernabé. Reconheceram aos que o próprio Senhor institui. Amém? Amém. Eu disse de uma maneira simples, não é a única, por certo, mas quando você entra a um quintal, uma fazenda de frutos, de árvores frutais, você não diz, este aqui vai ser goiaba. E você diz, não, este aqui vai ser
banana e aquele abacate. Você disse assim? Não. Você simplesmente reconhece o que ele é, porque outro fez, outro poderoso. Ah, este aqui é uma banana. Ah, este aqui é uma mexerica. Olha aqui a laranja. Então, também é o Senhor quem constitui os anciãos da igreja. É o Senhor quem dá os ministérios à igreja. É o Senhor quem faz as operações na igreja e quem dá os dons aos membros, como Ele quer. É o Senhor, pelo seu Espírito. E a igreja, o único que pode reconhecer é: ai, olha aqui o profeta! Olha esse diácono em potência, como se está movendo. Olha aqui, irmão, tão precioso, o dom da palavra. Isso é o que a igreja faz. Não que alguém pega 3 ou 4 e agora vocês vão ser meus pastores. E os pastores... Não é assim. Claro que alguém é mestre e ensina a todos, e desses todos vão saindo aqueles que o próprio Senhor constituiu como mestres. Amém. Aqueles que o próprio Senhor fez como pastores. E claro que nós enriquecemos uns aos outros, e os dons e os ministérios e os serviços vão se dando. Amém? Amém. Isso não é na igreja. Não é tal de que instituto de pastores tal. Não, não é isso. Não é uma carteirinha dada pelo homem que faz um pastor. É o próprio Senhor quem sabe as necessidades na sua igreja, quem dá esses dons preciosos. Amém? Então o Senhor que mostra isso, sua igreja universal é dele, ele comprou, ele está edificando, e logo em Mateus 18 nos ensina o que é a normalidade de uma igreja bíblica. E se alguém peca, deve ser tratado na igreja o pecado, primeiramente a sós. E se não, então com 2 ou 3 testemunhos. E se não, com a igreja. Ele não nomeou nesse momento os presbíteros, mas como ele desenvolveu sua igreja desde o dia de Pentecostes, e chamou a Paulo estando na Antioquia, e fez a obra, como revela o capítulo 13 e 14 de Atos, então ele vai constituindo e formando, e aparecem os apóstolos, os anciãos. São apóstolos, mas começam os anciãos a aparecer. Ninguém sabe quando, como a palavra nos revela, quando foram nombrados os presbíteros de Jerusalém. Mas aparecem os presbíteros de Jerusalém assim. Depois disse o Senhor que Paulo nomeava os presbíteros. Então quer dizer que Paulo fez o que já o Senhor próprio fez ali em Jerusalém, na própria Antioquia. Ninguém tem a reunião em que foram nombrados mestres e profetas. Não. Mas já estava. E se eles tomaram governo em dizer, enviamos a Paulo e Bernabé porque o Espírito disse, havia governo. Compreende o que estou falando? Então, é o normal que Deus faz em uma assembleia, em uma igreja, que, como bem disse em Mateus 18, já se refere na localidade. Amém? Amém. Se imagina que se isso fuera universal, llame a igreja, dilo à igreja, tenha que estar ressuscitando cada momento, cada segundo, toda a igreja. Não, compreende o que estou falando? É na assembleia local, a igreja, a mesma igreja universal representada na localidade. Amém? Amém. Isso é o que o Senhor quer. De maneira que uma igreja começa assim, 2, 3 evangelizados por alguém, por um ministro do Senhor, e vai, e logo vem a família, e vem os amigos, e se vão convertendo, e vai crescendo, e dentre eles aqueles pioneiros,
que va mostrando como o próprio Senhor está fazendo. Então, ele vai manifestando e depois a igreja vai reconhecendo. Aí também, na Escritura, muito cuidadosamente achado, que há pré-diaconado, mas também, sem usar a mesma palavra, há pré-presbiterato. E aqueles que põem à frente são provados a ver se são aprovados ou algum resulta reprovado. Compreende? Assim também os diáconos, assim também os anciãos. Então, o Senhor, que é Deus de ordem, Ele deixou sua igreja por cima de toda instituição humana. Então, não devemos misturar quando em Romanos 13 diz claramente que todo homem deve se submeter a toda autoridade, porque não há autoridade que não haya sido estabelecida por Deus, e quem se opõe a essa autoridade se opõe ao próprio Deus, não é? Mas diz a igreja, não diz a igreja, não diz a igreja deve se submeter a toda autoridade humana, não diz, porque contradeceria a palavra, porque é Cristo a única cabeça, é o Espírito verdadeiro consolador da igreja, o guiador dele. Mas dizer todo homem. Então nós como homens, como cidadãos, sim nos devemos someter a toda autoridade humana. Se você compra um carro, pague o IPCA, como é? IPVA. IPVA. Se você comprar casa, pague o IPTU. Se você consumir água, pague o recibo, pague a fatura. Se você contrata a internet, pague. E tudo e mais. Se você se submete a um banco, pague ao banco a quota de serviço. E tudo e mais. Não é? Se o governo estabelece de que para poder estudar os meninos tem que ter o registro no cartório e tal, amém, vamos lá, tudo bem. Como cidadão. Mas não a igreja do Senhor. A igreja se submete a seu dono, a sua cabeça. Aleluia, meu bom Cristo, querido. Por quê? Porque é um momento em que, como cidadãos, nós temos que rebelar contra a autoridade. Contradecimos a palavra? Não. O mesmo que sucede com os pais e os jovens. Os jovens estão submissos aos pais. Mas até quando? Em tudo. Tem padres pedófilos por aí. E tu vais se submeter? Não. Tem pais que são ladrões e obrigam os filhos a entrar na quadrilha deles. Não. Então tem situações do governo local, estadual ou federal, em que não podemos dizer sim como cidadãos. Todo o que transgrede a lei de Deus em nossos corações, em Cristo, vivificada a vida, a lei de vida em Cristo Jesus, para aí. Há um limite. Amém? Então, muito menos a igreja vai se submeter às autoridades civis, ou nós como cidadãos, a certas coisas que não devemos. Amém? Amém. Então, nesse governo do Senhor que Ele tem na igreja, Ele instituiu, Ele deu. Amém? Amém. Só que a palavra instituiu se tornou em instituição. E aí está o perigo. Extender, transpassar os limites dessa própria palavra. E começamos a fazer instituições religiosas, sistemas, hasta irmãos com boa vontade, e não se dão conta que o que tem é congregações sem nome. Mas congregação igual, o mesmo sistema, só um manda. Assim não é na igreja do Senhor. Claro que tem quem manda, quem governa, mas esse manda, esse governa, é como representante à cabeça. Não é para governar sem a cabeça, sino com a própria cabeça governando através deles, não?
Amém. Então, vamos um momento a Éfeso capítulo 4. Vocês já viram, irmãos, como muitos tópicos se vão tocando e como o Senhor nos vai levando na sua própria palavra. Eu estou tratando de expor isso que está na palavra. Mas, se tem igreja, é porque primeiro houve alguém que ministrou a salvação, que é o Espírito. E se o Espírito ministra a salvação é porque houve um Salvador. E se houve um Salvador era porque havia pecado. E se houve pecado foi que alguém pecou, e esse é o homem. Também os anjos. Mas e se houve homem foi porque houve criação. E se houve criação foi porque Deus planejou. E se Deus planejou é porque Deus existe. Deus é. Aleluia. Então, nessa ordem de Deus, Deus quer que todos nós realmente entremos nessa corrente do Espírito. Não é a outra coisa que nós fomos chamados. De fato, quando Deus criou Adão e Eva, Ele queria encher eles dele mesmo, se eles comessem da árvore da vida. Não comeram, então aí vem o plano de salvação, que não é um plano B, sino que Ele que é Deus que conhece tudo. E agora que nos salvou, vai trocar o plano original? Não! Ele vai continuar, e está continuando. Convém que todos nós digamos sim. E entremos no plano dele, descansando, sabendo que é dele. Eu tenho que fabricar, eu tenho que seguir o que ele já fez e está fazendo. Amém? Amém. Então é nisso a igreja, que é dele, que ele comprou, que somos fruto do trabalho dele e tudo e mais. Então ele quer que elas representem ele. E enquanto ela vai se preparando para que o mundo, a própria natureza, veja e participe da manifestação dos filhos de Deus, da igreja, governando a própria natureza em Cristo e por Cristo. Isso não é exclusivamente no milênio, nem passeio novo e terra nova, não desde já, se nós entramos na corrente de Deus. E eu disse assim por uma simples coisa que já temos vivido com minha esposa e outro irmão, porque se nós tomamos Eduardo Burke, de aqui de Londrina, ele semeou árvores, então eu cuidava não estou lembrando de qual, que tipo de fruta. Você já tem 3 anos que não me dá fruto, vou te dar uma açúcar, e ele mesmo deu plá. Com sim, dou conta. Se estou equivocado o irmão, me perdoa, mas o assunto foi vivido. Você acredita que em um mês já estava florido a árvore? E outra coisa, eu mesmo eu falava para as formigas, tem mais de 100 classes de formigas e tamanhos em casa, lá no quintal. E eu falo, vocês têm que ir de aqui. ¿Por qué? Porque el Señor no me dice que yo extermine a las formigas, más que las gobierne. No dice eso nada. Claro que yo no me voy a volver Dios, es con Él, y en nombre de Él, y con mucho cuidado cuando entran furadas. Amén. Amém. Mas eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Y cuanto más en el milenio, y por tanto no sea un nuevo en la tierra. A natureza está presa esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Tem irmãos que han dominado um furacão nos Estados Unidos, um tornado desses que destruye tanto, e várias vezes a través dos anos nos Estados Unidos. Em nome de Jesus, se desvia de aqui, e se desvia e não derruba sua casa. Amém, ó Senhor. Então, Glória a ti, Senhor. essa manifestação da glória de Deus em seus filhos, na natureza, o Senhor quer. Mas para que a igreja chegue lá, ela tem que crescer. E vocês que são uma manifestação mais do trabalhar de Deus, na realidade de Deus, começa a poucos, e aqui, e aqui, e aqui, e o Senhor vai manifestando. Porque a maioria está aqui.
Porque nuestro hermano Claudio ontem dice, amanhã nos reunimos a las 9 horas. Y porque él no decide, sino con otros 4 o 5 ve como el Señor mismo va mostrando. ¿Por qué nuestro hermano Washington reúne personas a orar en su casa? Porque la reunión de domingo es una aquí y una lá. Porque hay un consenso. Porque hay alguien que está como pionero dirigiendo las cosas que son necesarias para el crecimiento normal da igreja. Amém. É isso. Então, aqui em Efésios capítulo 4, vamos ver quem. Vocês já sabem, têm lido, mas vamos uma vez mais humilhando, lendo de novo, que é o que o Senhor fez. Amém? Amém. Então, Efésios 4 nos revela aqui como o Senhor, depois de ganhar sua igreja, depois de estar com ela, de ensinar tudo e falar tudo, especialmente dos fines dos tempos, com eles. Não está registrado nenhum só sermão do Senhor, palavras deles e ressurreto, mas com certeza que eles ensinou muitas coisas. Depois João recordou, e na revelação do Apocalipse é indudável que muitas coisas que o Senhor falou para eles no tempo dos 40 dias de sua ressurreição. Então, ascendeu e já sentado na glória, depois de redimir a humanidade para o Senhor, aliás, tudo para Deus, e principalmente vindicar a Deus, que foi agredido com a rebelião de Lúcifer. Todos colocou e então está sentado e Deus está colocando todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E ele um dia se levantará desse trono e vai vir. Amém. Enquanto nós, a igreja, estamos aqui, e ele sabia que apareceria Goiânia no século XXI, no 2010 e mais para cá, como hoje. Então ele, pensando nisso, deixou que Paulo vivesse e revelasse e escrevesse isso. Efésios 4, do verso 11. E ele mesmo concedeu o Deus. Amém? É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Que concedeu? Homens. Homens que são dons dados por Deus. A quem? A igreja. Amém, Senhor. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, de cada santo, de todos os santos, com uma só missão e objetivo, propósito: edificação do corpo de Cristo. Amém? Amém. Amém. Então, foi Deus quem deu para a igreja, e é Deus quem dá esses apóstolos, esses profetas, esses evangelistas, esses pastores, esses mestres. E então, em Coríntios 12, vamos lá, aí atrás, nas páginas atrás, 1 aos Coríntios, capítulo 12, ele mostra, desde o verso 12, como ele quis que fosse sua igreja. Amém? Só que antes de mostrar, vamos dizer assim, o governo de sua igreja, ele diz que todos somos membros uns dos outros de um único corpo. E antes de dizer isso, ele mostra que ministérios, dons e serviços são exclusivamente dados por Deus. E nós não podemos começar
a reunirnos como miembros, a nomear ministerios, a hacer encargos, sin esquecer a primera parte. Amén. Amém. Temos que ter bem claro, sustentável e arraigados em nosso interior, no nosso ser, de cada um e, porém, coletivamente disso. Então, vamos ler todo o capítulo. Vamos ver como é que Deus mesmo organiza a sua igreja, nesse caso, a igreja de Corinto, neste caso, a igreja na Aparecida de Goiânia. Assim deve ser, não há outro padrão, não há outra mais, linhas mestras, são estas, amém? Amém. Então diz, ao respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, que uma igreja normalmente bíblica deve se manifestar os dons. Amém? A igreja não tem que ser toda pentecostal. Não estou contra isso. Mas o que não é normal é que toda seja pentecostal. Nesse sentido que hoje se vê. Não, a igreja tem dons. Amém? Amém. Então ela é pentecostal nesse sentido espiritual e não no sentido tradicional e costumbreiro que se tornou. Amém? Amém. Ela tem e diz: sabeis que outrora, antes, quando erais gentios, mas espera aqui, quem aqui é judeu? Não. Então se diz que erais gentios, quem daqui é gentio? Muito bem, ninguém. Que somos agora? A igreja. Éramos gentios. E também alguns eram judeus. Agora somos a igreja. Antes existiam dois povos, como revela Efésios 2. Gentios e judeus. Hoje existem três. Por quê? Porque siguen existiendo gentios no mundo todo, siguen existiendo judeus no mundo todo, e dentre eles, tanto de judeus como de gentios, é a igreja. Oh, aleluia. A igreja do Senhor não é judia. Tem pessoas que eram judeus. A igreja do Senhor não é gentil, é a igreja dele, só que tem gentios. E quando essa palavra aparece em um versículo, a igreja dos gentios, se refere não a que os gentios tenham igreja, sino que a igreja que era de gentios não tem nenhum judeu, que era judeu. Isso simplesmente, amém? Amém. Então nós somos um só povo, a igreja. Então outrora, quando eram gentios, deixavais conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Deixavais, mas cuidado, como igreja agora nos vamos deixar guiar a ídolos. Ou cuidado, vamos seguir ídolos. Amém? Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: ninguém que é da igreja, que era gentil ou judeu, que agora é do Senhor, do corpo de Cristo, ninguém vai dizer anátema Jesus. Ninguém vai amaldiçoar Jesus. Não pode. O Espírito já pegou ele. Não pode. Não vai amaldiçoar Jesus. E por outro lado, ninguém pode dizer, se tem o próprio Espírito, Senhor Jesus, como clamávamos vários hoje aqui, e nas muitas reuniões, ou no cotidiano, dia a dia. Já nós não devemos dizer, nossa! Não. Nós devemos dizer, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa expressão. Senhor Jesus. Se não, pelo Espírito Santo. Então, tendo primeiro essa clareza,
quem pertence à igreja? Al que se congrega aqui ou lá? Não. Pertence à igreja todo aquele que estava morto em seus delitos e pecados e que pela graça foi salvo. Como? Recebendo e confessando o Senhor Jesus como seu Salvador, reconhecendo que o sangue dele o limpou e perdoou, e reconhecendo que o Espírito Santo o santificou, injetando ou batizando-lo no corpo de Cristo. Esse é que é membro da igreja. Amém? Amém. Muitas reuniões pseudo-cristãs estão cheias, sim, mas não todos são realmente da igreja, são nominais. E temos que ter essa consciência se realmente você experimentou a revelação de Jesus Cristo pelo Pai, você. Amém? Amém. Isso é necessário nos examinar. E sem temor e com a mais imensa alegria, como nosso irmão chorava aqui hoje, me salvaste a mim, Senhor, quisiste me chamar, que honra essa imerecida. Amém. Entende? Essa é a realidade de quem é e quem pertence à igreja do Senhor. Amém? Então aqui diz, ora, porque ele começou a falar de dons. Só que ele aclara, não se pode falar de dons se não se tem o Espírito Santo, porque senão é dom sim, quizás sobrenatural sim, mas não é do Espírito Santo, é de outro Espírito. Os bruxos, os xamãs, os do candomblé e quanto mais não fazem coisas sobrenaturais. Faz. Então, não é só falar de dons, senão falar de dons, mas fazendo a clareza total que a igreja primeiro tem o Espírito Santo. E é por ele que ela pode e faz. Amém? Amém. Porque tem muitos fazendo dons até sobrenaturais que não são do Espírito de Deus. Então, depois de aclarar como é o princípio na igreja, então agora se diz, ora, os dons são diversos, mas, olha aqui, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas relações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todo. As realizações, obrigado. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em tudo. Quer um tratado de teologia sobre a Trindade? Leia com cuidado os versículos. Aí está a Trindade, o Espírito operando os dons, Jesus a cabeça, o Filho, o Verbo ministrando os ministérios e o Pai dando os serviços, os ministérios, as operações, aliás, de todo o corpo. Simples. Paulo não se complicava. Ele só falava e escrevia, ensinava, sem necessidade de usar a palavra Trindade, mas sem negar a existência e o operar dele. Amém? Amém. Assim devemos ser nós. Amém? Então diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, jamais para a destruição, senão para a edificação de quê? Do corpo de Cristo, como membros que somos dele. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Amém. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento.
a outro no mesmo Espírito. Que ênfase tão grande do Espírito Santo enfatizar que é nele, que é em Deus, porque o Espírito Santo é Deus. É Ele, é em Ele, é por Ele, é dele, é para Ele. Irmãos, então, entrar em ação religiosa é muito fácil, mas deixar que verdadeiramente o Espírito governe, isso nos custa cada vez. Mas é assim como o Senhor quer. Amém? Amém. Todos os membros operando no mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito. Do mesmo Espírito. Não há exceção. E aí estamos guardados, e quando nós caminhamos, então descansamos, porque sabemos que é a obra dele, de Deus, e não a nossa. Amém? Amém. E nós fazendo a obra com ele. Amém? Então, diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito. Amém? Vamos repetir aí. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Amém. Então, qual é quem nos vai guardar para não entrar em ativismo religioso? O Espírito Santo. E se eu não me estou dando conta, vocês se dão conta, então sou correlido. Não por vocês, ainda que com vocês, sou correlido por vocês no Espírito. Se eu não quero ouvir sua voz, porque ele começa em mim mesmo. Amém? Então, não há outro plano, não há outra maneira, não há outra pessoa que pueda anunciar a Cristo que o próprio Espírito Santo. Amém? Amém. É só Ele. Então, agora se diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, a que corpo se refere Jesus? Igreja de Cristo. Ao próprio corpo dele e a seu próprio corpo. Leia de novo, porque aqui vai a usar o Espírito Santo a melhor analogia que existe sobre quem é a igreja. Então, para isso, é como se Pablo estivesse dizendo: olha, meu irmão, pegue um espelho e fique frente dele e olha-se. Então diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aqui a palavra Cristo não se refere exclusivamente à pessoa do Senhor Jesus, abrange seu corpo, a igreja. Indivisível. Se Pablo escreve a igreja, hubiese excluído Cristo entre aspas, bien aspas. Mas por que diz Cristo? Porque é a cabeça e está incluindo seu corpo, a igreja. Amém? Amém. Por isso o Espírito não deixou a palavra igreja, não estava mal, mas em certa maneira, como diz entre aspas, hubiese excluído a cabeça. Mas usa Cristo, porque Cristo, que é a cabeça, não anda sem corpo. Você ha visto um corpo andar sem cabeça? São nas fábulas, são nas histórias, são nos cantos, nos filmes, mas na verdade não. Amém? Amém. Então, por isso, assim também Cristo. Então, você se olhou no espelho,
Você quantos Alejandros são? Mas tem mãos, tem braços, tem cabeça, tem orelhas, pés, unhas, rins, tudo e mais. Muitos membros sendo só Alejandro. Amém? Amém. Assim é Cristo. E começa, pois, sangue, você, tornando a primeira analogia do espelho e se olhar para você, muitos membros, mas quantas sangues tem? Uma só sangue. E essa sangue recorre todo o seu corpo, absolutamente tudo. Cada 5 minutos e alguns segundos a mais, tudo vai de um lado para outro, movido pelo coração. Levando e trazendo, levando e trazendo. Não é certo? Então assim compara. Então, nessa analogia, é como se, e isso disse eu, não bato mais com uma doutrina, é como se em meu corpo o Espírito Santo que dá vida a todos os membros estivesse representado no sangue. Então aqui diz, pois de um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber um só Espírito. Ele é o único que dá vida a todos os membros de Cristo e nos mantém unidos. Aleluia. Oh, Espírito. E exatamente como o sangue faz. Tira as coisas velhas daquele outro velho e traz as novas, um oxigênio puro, novo, e nutrientes e tudo que pega dos intestinos pelo alimento e vai trazendo e fortificando cada membro. Aleluia. Uma maravilha. Então, por isso que eu disse que é como se fosse representado o Espírito Santo no sangue, a vida. Então, por que o Senhor não deixou? E por isso eu disse que isso é coisa minha, porque o sangue de Cristo foi derramado. Então não há mistura, não há confusão. Só é um exemplo. Amém? Amém. Porque também o corpo não é um só membro. Você imagina um orelhão grandão, só orelha? Um fenômeno. Então ele disse, se imagina só um só coração grandão, ou só um pé, ou mão? Não. Como dizem alguns irmãos, os olhos de minha esposa são preciosíssimos no rosto dela, na cabeça dela. Mas se pegamos os olhos e os colocamos em uma bandeja, que olhos tão horríveis. Eles são preciosos no corpo, assim cada membro de Cristo. Amém. Todos somos preciosos, mas dentro do corpo de Cristo, porque é o Espírito que nos dá vida a todos, a cada um. Amém. Ele nos sustém, Ele tira o velho, traz o novo, como também o sangue faz ao respeito do oxigênio que precisa todo o nosso corpo. Amém? Amém. Tirando o CO2 que não sirve. Então, assim mesmo, diz também, verso 14 de novo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se descer o pé, olha aí, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, resulta que o Senhor quer que eu passe a vassoura e limpe o banheiro. Ah, eu não vou fazer. Eu quero pregar. Se não me deixam pregar, vou embora. Isso é de uma maneira alegórica o que está dizendo aqui. É para caminhar e Ele quer espalpar, tocar tudo. Que é irmão, quando o Senhor o constituiu o pé. Compreendemos bem? Amém. Assim são as divergências no corpo de Cristo quando não queremos andar pelo Espírito, sino em nosso próprio ego, em nosso próprio conhecimento e querendo fazer a função de outros. E o que é mais triste, atrapalhando a função dos outros e não deixando crescer o corpo. Amém? Amém. Temos que ter esse cuidado. Amém? Amém. Verdade. Então disse,
Verso 16. Se ouvido disser, porque não sou óleo, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Amém? Deus é tão precioso que Ele mesmo está de necio dizendo que vai embora. Mas o Espírito diz, não, você. E de alguma maneira o ajuda. E o traz. Amém, Senhor. E o trabalha. Como diz lá na pedreira, mas Ele é do corpo. Amém. Se realmente recebeu Jesus. Amém? Amém. Então, o próprio Senhor que é dono do corpo, de seu corpo, Ele não vai largar. Oh, aleluia. Amém? Vai disciplinar muito, sim. Mas também convém não entrar, amados irmãos, jovens, adultos, meninos ainda, não entrar em desobediência com os maiores, porque vamos atrapalhar o crescimento e a operaridade normal do corpo. Amém? Amém. Então, por isso diz 17, se todo o corpo fosse óleo, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprovou. Isto ratifica de novo que não são os institutos que fazem os pastores, é o Senhor. Amém. E se for o Senhor, então alguém vai ensinar a esses pastores, vai amadurecer, a crescer eles. Mas não a carteirinha que faça um apóstolo ou evangelista. Amém. Não. Verdade. Se confirma por meio da igreja e por imposição de mãos e não por uma carteirinha. Tudo isso temos que ter cuidado. Irmãos, sobretudo os jovens, não estorbemos a funcionalidade natural espiritual dos membros, especialmente dos presbíteros, porque atrapalhamos o crescimento normal de Cristo. Amém? Aqui vamos a seguir, porque a muitos nos gusta ler só do versículo 12 até o 26, e aí acaba o discurso. Mas não acaba aí. O discurso, a ensinança, a revelação de Deus para uma assembleia normal, como é na Aparecida de Goiânia, continua no verso 27. E o verso 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Desse quê? Da igreja, do corpo de Cristo, que já vimos que muitos membros e que não todos têm a mesma função. São todos apóstolos, como vai dizer aqui? Não. Então diz, verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, nesse corpo, na igreja, como que? Primeiramente, há muitos escritores riscariam isto da Bíblia, mas não pode. Eles dizem de alguma maneira para arriscar, e alguns inocentes caem, mas não pode. Aqui diz claramente, a uns estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não, porque seria só uma orelha, ou um pulmão, ou só a boca, não? Ou todos profetas? Não. Amém? São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falando todos em outras línguas? Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam todos? Não. Então aqui é nesse não que respondemos, aunque Pablo não quis deixar aí, nem o Espírito Santo. Nós sabemos por quê. Porque
atrás está dizendo que todos os membros têm uma função diferente e que não todos fazem a mesma função. Amém? Mas o fato de que não todos são apóstolos, não todos falam línguas, não todos fazem dom de cura, então não tem que ter apóstolos, não tem que ter profetas, não tem que ter mestres. Você diria sim? Ou não? Sim. Deve ter. Deve ter apóstolos, deve ter os que falam línguas, deve ter mestres, deve ter profetas e, porém, como já Efésios vimos, pastores, evangelistas. Amém? Amém. Essa é a matriz da palavra de Deus. Outros podem quizás ter outras matrizes e há que ser julgadas elas com a palavra. Amém? Porque senão estamos anormais. Ah, irmãos, estou cansado de minhas mãos, vou cortar as mãos. Não corte. Eu he visto uma mulher que nasceu sem braços nos Estados Unidos, um filme. E ela chegou a ser mãe. E tão destra de menina com seus pés que ela não sei como nem como os músculos trabalham nela, mas ela faz, mete o pé lá no berço e pega o menino com os dedos do pé e saca e se senta e com o pé amamanta o bebê. Então não precisa mãos. Mas eu pergunto a você, não seria melhor ter, não? Amém. Não facilitaria mais a vida dessa mulher com mãos? Muito mais. Com braços, aliás, completos. Então, nessas alegorias que estamos colocando, esse sou eu. É como se o Senhor desse os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como se fosse a mão. Sim? E como se fosse os presbíteros e diáconos na outra. E juntos podem fazer isto, olha aqui. E trazer eles para o corpo, para que a boca beba. Que delícia. Sem mãos eu também posso beber, e diestramente posso pegar e beber. Mas, irmão, não é mais precioso ter as mãos e fazê-lo assim? Amém. Então, uma igreja bíblica normal tem seus presbíteros e seus obreiros. Só que quando concerne ao trabalho da obra, é como se, por favor não me malentenda nem estabeleça uma doutrina, a mão direita forem os obreiros que ajudam as igrejas e a mão esquerda os presbíteros para a ajuda dessa igreja. Mas quando é o ambiente local da própria igreja, é como se os presbíteros fossem a mão direita e os obreiros a esquerda. Amém? Amém. Mas minha mão, ela não se dirige sozinha, ela vem perfeitamente coordenada desde meu cérebro, que ordena e vem e pega e me leva a beber e satisfazer minha sede. A mão mesma não tem sede, é minha garganta quem tem sede, não é nem sequer o estômago, é a garganta que tem sede. Então o cérebro coordena perfeitamente, porque o cérebro sabe que essa água que calma a sede da garganta também é beneficiosa para ele e para a própria mão, e coordena tudo, Bem compreende? ajustado por ti Então, mesmo, Pai. que precioso que uma igreja normal, como já vimos antes, tenha seu presbitério, tenha seu diaconado, tenha seus obreiros que ajudem, dentro ou fora dela, porque a obra é externa, extralocal, e a igreja é local, ainda que ela pode ter comunhão com outras igrejas. Compreendem isso? Amém. Verdade. Essa é a vida normal de uma igreja. Então, pretender que não tenha governo é estirar exatamente as mãos e até a própria cabeça
que é mais triste. Amém? Amém. Não temamos aprofundizar na palavra do Senhor, e ele finaliza dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? É isso, procurar. E então vem um capítulo do amor. Amém? E esse amor não é outra coisa que Cristo. Se eu tenho Cristo, se eu tenho o Espírito de Deus que foi derramado em meu coração, então eu não vou ser somente um barulho, um tambor, um símbolo. Se é verdadeiramente Cristo e o Espírito em mim, então eu vou dar todos os meus bens, se possível, e vai ajudar. Se eu tivesse todo o conhecimento da palavra de Deus, não fosse em Cristo e pelo Espírito de Deus, eu não fico mais que um palavreiro, um papagaio. Amém? Mas então todos nós temos que ter esses cuidados. Não é o único, não é para esgotar o tema, porque nem sequer entramos nele, só tocamos. Tem muitos mais versículos e porções que nos ajudam a entender, mas é o trabalho dos anciãos e da própria igreja seguir, porque todos devemos trabalhar para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Romanos 12 nos revela um pouco mais sobre ser um só corpo, ainda com muitos membros e todos em distinta função. Diz que todos devemos servir. Não todos serão apóstolos, e aquele serve como apóstolo, mas todos podemos servir, hasta os apóstolos recolhendo basura, papéis, lavando pratos, panelas, e quanto mais no serviço de seu ministério. Amém? Amém. Sempre contam que o irmão Stephen Cone, até com 85 anos, lá em sua igreja local, onde ele se expressava e movia e vivia como igreja, não deixava de lavar os banheiros. Ele pregava a palavra, ele como apóstolo do Senhor, como pregador, mas ele pedia o serviço dos banheiros, eram para ele. Imagina. Então, quer dizer que todos os membros devemos servir. De fato, Jesus, no dia que estabeleceu a mesa, ele primeiro, antes de partir o pão, lavou os pés dos discípulos, e ele disse: vós também devereis lavar os pés uns aos outros. Amém. Tanto textualmente, tanto espiritualmente, que é a primeira parte. Amém? Amém. Então, que o Senhor nos conduza pelo seu Espírito a viver a normalidade da igreja sem nenhum temor, abrangendo tudo o que está revelado para a nossa edificação e perfeição. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo que o Senhor nos concede falar de Ti. O que legitimamente é de Ti, por favor, afirma em nosso espírito, em nosso homem interior, para que a nossa alma se deixe governar plenamente por Ti. E o que não é de Ti, não jogamos fora, em Teu nome. Amém, Senhor. Que nós podamos avançar no Teu propósito, É o que queremos, Senhor. para a Tua glória. É o que queremos. Em nome de A Jesus. tua glória somente. Amém.